Opa, estamos ao vivo. Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo aqui para o nosso aulão semanal, tá? Agora em lives concomitantes, em lives ao mesmo tempo. Estamos aqui, ó, no Instagram, estamos aqui no Facebook. Boa noite para todo mundo aí, tá bom? E hoje a gente vai fazer esse primeiro experimento aí, tá bom? Vamos lá, gente. Para quem não me conhece, prazer. Eu sou o Murilo, tá? Eu sou psicólogo e daí eu ensino você a ser mais calmo, tá bom? Se você vai ver aí, você pode ver as postagens, você pode ver nos vídeos aí e a gente vai cada vez mais tentando melhorar para vocês. A minha mãe hoje está no suporte. Dá um oi aí, mãe. Olá, boa noite. Minha mãe hoje está no suporte aí, ajudando eu, tá bom? E vamos aí para mais uma live, tá bom? Vamos aí, gente. Primeiramente, vou falar para vocês, né, que toda semana a gente tem uma live aí semanal. A semana passada era como ter mais paciência em casa, tá bom? Essa foi a live da semana passada. Essa live aqui, como vocês podem ver, como ter mais concentração em casa, tá bom? E hoje a gente vai fazer isso na live, tá? Vamos lá então, tá bom? Primeiro tópico aqui que a gente vai fazer, tá? Que a gente vai falar, por que é tão difícil ter concentração em casa, tá? Olha lá o pessoal entrando. Oi, Graziela, boa noite, tudo bem? Gente, eu não consigo ver o pessoal aqui, vocês do Instagram, tá? Mas vocês podem ir dando aí boa noite, se sintam já cumprimentados, tudo bem? Vamos lá. Então vamos para o primeiro tópico, né? Vai ser os 3 tópicos, como eu falei para vocês. Por que é tão difícil ter concentração à noite, concentração em casa? Quais são as ações que retiram a nossa concentração, tá? E dicas para aumentar a concentração. A gente vai falar sobre tudo isso daí, tá bom? Vamos lá. Eu vou acompanhando aqui e eu vou acompanhando também no roteiro, tá bom, gente? Vou acompanhando pelos dois lados. Vamos lá. Por que é tão difícil ter concentração em casa? Gente, tem várias coisas, assim, várias variáveis, né? Não era a palavra, fugiu da minha mente o que eu ia dizer, mas tem várias coisas, assim, que a gente tem que estar prestando atenção, tá? Que isso daí pode facilmente retirar a nossa concentração, tá bom? E o que seria a primeira coisa, né, que eu coloquei aqui para vocês? A primeira coisa, tá? É o celular, tá? Comumente aí, tá? É o celular, tá bom? Que a gente tanto usa, que a gente tanto aí usa para tudo hoje em dia. Quem que aí hoje em dia não usa o celular para tudo quanto é tipo de coisa, tá bom? E hoje daí a gente vai estar vendo isso, por que o celular pode estar atrapalhando tanto você, tá? O que pode mais tirar a concentração para você dentro de casa? As decisões, quando você tem que tomar decisões rápidas, tá? Às vezes a gente tem que tomar decisão aí muito rápido e isso daí pode estar atrapalhando a gente, tá? Por quê? Porque isso daí desgasta muito, a gente tem que pensar numa coisa muito rapidamente, tá? E isso daí pode estar desgastando a pessoa pode estar, nossa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, isso daí pode ser muito ruim para a pessoa, tá bom? Então, decisões rápidas podem aí estar sendo ruim. Trabalhar também com o tempo, quem trabalha aí em casa mesmo, ou quem faz home office, tá? Trabalhar com o tempo apertado, que nem ficou aqui mesmo, tá? Trabalhar com o tempo apertado também, né, gente? Os prazos, assim, estão muito em cima, a gente tem que fazer tudo correndo, tá? A gente tem que fazer tudo em cima da hora, então isso daí pode ser também muito ruim para a pessoa, tá? Ela tem que trabalhar
com um prazo muito curto, né? Ela tem que fazer as coisas assim acontecerem muito rapidamente, então isso pode trazer um grande estresse, tá? Vamos lá. Interrupções, tá? Às vezes a gente aí é interrompido por várias pessoas, por várias coisas, tá? A gente está concentrado numa coisa, mesmo assim eu posso usar mesmo o serviço doméstico, tá? A pessoa está concentrada num serviço e depois vem outra coisa para ela fazer, alguém atrapalha ela, acontece alguma coisa que ela tem que estar fazendo, tá? E isso daí pode atrapalhar demais a concentração dela também, tá bom? Então, essas cortadas aí, né? Vem o filho, toca outro celular, tem gente chamando no portão, tudo isso pode estar atrapalhando a pessoa, tá bom? E trocar de atenção várias vezes. Trocar de atenção várias vezes, tá, gente? Isso daí pode ser muito ruim também, porque o nosso cérebro, quando ele tá focado numa coisa, tá? Ele tá vendo aquela coisa, ele tá focado, ele tem que parar, entendeu? Dar aquele freio brusco. Imagina que você tá num carro, ele tem que, se você tá andando por um caminho, aí o GPS joga para você para outro caminho. Aí ele tem que parar, dar aquela freada brusca, tá? Pra tá retomando de novo o outro caminho que o GPS mandou seguir, tá? Então, isso daí a gente pode associar com as interrupções que a gente tem no dia. A gente está fazendo uma coisa, a gente para, aquela lá dá uma brecada, a gente tem que voltar, tá? Dar aquele, pegar, às vezes dar ré, dar aquela primeira de novo e depois voltar. Então isso daí pode ser muito desgastante, isso daí pode gerar uma grande ansiedade na pessoa, pode gerar um grande estresse, e isso daí pode ser muito ruim também, tá? Vamos lá. Tem um relato meu aqui, que agora há pouco, né? Esse daí aconteceu comigo também. Agora há pouco já tinha acontecido isso. A gente tende a ter uma concentração com um período limitado, tá, gente? A gente não tem horas e horas de concentração. Quanto tempo, mais ou menos, assim, a gente pode ter esse tipo de concentração? No máximo, 15 a 20 minutos, tá? Esse é o tempo máximo aí que a gente... Uns variam, né? Um pouco mais, outros um pouco menos, mas, assim, um tempo máximo é de 15 a 20 minutos. E depois a gente vai, normalmente, depois caindo no dia, né? Isso daí oscila bastante, isso daí depende de cada pessoa mesmo. E o que aconteceu comigo hoje mesmo, nessa lousa aqui, tá? Eu peguei assim, eu estava colocando o título da aula passada, em vez de colocar como ter mais concentração, eu coloquei como ter mais paciência, aqui também e aqui. Depois que eu peguei, eu fiz uma meditação, eu fiquei 15 minutos, né, tranquilo, respirando tudo, aí eu voltei, né, para a lousa, para revisar aqui o conteúdo, para ver se estava tudo certinho para vocês. Aí eu vi que estava a palavra concentração, não estava, e estava no lugar a palavra paciência. Então aí eu resolvi estar mudando, aí que eu vi, aí que eu estava mais concentrado. Então a gente pode ver que a nossa concentração, mesmo eu, tá, gente? Ninguém escapa disso. Isso daí é para todo mundo. A concentração nossa tem um limite, a gente tem aí que tá se dando um tempo, tá? E as coisas acontecem para todo mundo. A gente tem falta de concentração, às vezes por excesso de algumas coisas que a gente falou ali, tá? Às vezes por falta de meditação, por falta de alguma coisa que a gente está fazendo também, que a gente vai comentar depois, tá? Vamos lá. Continuando, que ainda eu falei para vocês. E só lembrando, tá? Comece a controlar a ansiedade pelo sono, tá bom, gente? Sempre que eu falo isso daí, por quê? Por causa que o sono, ele regula muita coisa, tá? Ele regula o peso, ele regula aí sintomas de ansiedade, ele regula até os sintomas de depressão. Então, às vezes a pessoa que tem uma ansiedade leve,
ela pode estar controlando aí os níveis de ansiedade dela, às vezes só controlando o sono, tá? Às vezes assim, precisa de uma intervenção maior, ela precisa estar fazendo outras coisas. Porém, isso depende muito e varia muito de pessoa para pessoa, tá? Se ela tiver com sintomas leves, ela pode possivelmente sim estar controlando a ansiedade dela, tá bom? E se a pessoa tiver com uma ansiedade, tá? Ela tá com uma ansiedade muito, no caso, ela conseguiu controlar a ansiedade dela, tá? Mas o sono dela é ruim, ela pode aí ter grandes chances de ter recaída, tá bom? Então, para você ver como o sono é importante. E não adianta a gente tentar controlar a ansiedade, conseguir e deixar o sono de lado. É uma coisa assim que elas não fazem, você não trata de paralelo, né? Entendeu? Por exemplo, a pessoa vai lá, trata a ansiedade e de paralelo ela vai lá e consegue tratar o sono dela. Isso daí não funciona, tá bom? Isso daí é coisas passadas. Vamos lá. Então, né? Como eu falei para vocês, quais são o tópico 2 agora a gente vai, tá? Quais são as ações que retiram a nossa concentração? O que acontece aí que a gente pode estar sendo retirado a nossa concentração? Acabei de fazer isso daí também. Hidratação, gente. Às vezes a gente tá desidratado e nem sabe, tá? Então, tá tomando água aí é muito importante para essa base neuronal que a gente tem. Os neurônios da gente, a gente precisa muito tá tendo água no corpo, porque senão eles podem funcionar de uma forma um pouco lentificada, não funcionar direito e não tá na performance melhor dele, tá bom? Então, água aí é muito bom. Alimentação também, às vezes a gente come aqueles carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, tá? O que é isso? Tem na pizza, tem na torta, tem nessas porcariadas da vida que a gente fala, tá? E por que assim ela é ruim para nossa ansiedade? Porque a gente tem um nível, tá, chama glicose, tá bom? O que acontece daí? A gente tem esse nível de glicose e daí é tipo fosse açúcar mesmo no sangue, tá? E algumas pessoas assim, algumas pessoas não, esses alimentos, né, carboidratos simples, eles já que tem muito açúcar, eles pegam, eles estão assim, ó, a pessoa come, o nível vai lá em cima, tá? E esse nível lá em cima, às vezes traz prazer para a pessoa, tá? Às vezes traz assim um bem-estar, tá bom? Mas, porém, o jeito que ele sobe muito depressa, ele também desce muito depressa daí. Aí fica a pessoa desanimada, a pessoa fica sem energia, tá? E se ela come o dia inteiro, fica assim, ó, sobe lá em cima, desce, sobe, desce. Esse daqui são os carboidratos simples, tá? Entenderam? Já os carboidratos complexos, o que é? Uma coisa mais interessante. Eles fazem os níveis, ó, carboidratos complexos. Eles fazem o nível ficar assim, ó. Ele pega, sobe, desce, sobe, entendeu? Eles não fazem eles ficarem tão oscilantes assim, tá? Então é por isso que a gente tem que estar aí se nutrindo desses carboidratos simples não, os complexos durante o nosso dia, para não ter tanta oscilação desse modo aí, tá bom? Vamos lá. E, como eu disse para vocês, o sono também, tá bom, gente? O sono é muito importante, digamos aí que é um dos principais, né? Uma das principais armas aí, tá? Que a gente tem para estar controlando aí a nossa concentração, tá bom? A gente mesmo pode estar vendo quando a gente passa no dia seguinte e a gente vê que não é que a gente está mais esquecido, que a gente está mais avoado,
tá? Isso daí pode ser pela falta de sono também, tá bom? Vamos agora, tá, para a parte mais interessante da nossa aula, tá? Não menos importante também que as outras. Temos aí as dicas para aumentar nossa concentração. Gente, se vocês quiserem aí, tá tirando print, tá colocando nas suas redes sociais daí, eu vou repostar, né, nas minhas redes sociais daí, tá bom? Vocês podem estar tirando print e daí eu vou repostar, tudo bem? Vamos lá. A primeira dica, hidrate-se, tá? Como a gente tinha falado. Como assim? Mas como que eu posso me hidratar, Murilo? O que que eu faço? Né? O que que eu posso estar fazendo para melhorar isso? Tem algumas táticas aí, tá? Eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço, tá bom? Mas assim, tem algumas táticas que a gente pode estar fazendo que melhoram aí a nossa hidratação, tá? Um jeito assim, um jeito bem prático que tem é usar o cronômetro, tá? Cronômetro, no caso o alarme, né, do seu celular, tá bom? Por quê? Porque daí você pode estar lembrando, você pode estar colocando ele aí para estar batendo, tá? Tipo, eu quero tomar água de meia hora. Então, essa meia hora você já vai colocá-la como lembrete também, se você tiver muito esquecido ou esquecida, de como você pode aí tá lembrando de tomar água, tá bom? Outro método também que eu uso, que uma doutora até me ensinou, essa daqui, ó. Carregar uma água de 2 litros. Você não precisa nem tá gastando, né? Você pega lá uma de refrigerante, de suco, alguma coisa, e você daí pode estar ingerindo nessa garrafa. Mas por que um garrafão assim tão grande, né, Murilo? Tão gigante? Por causa que é o seguinte, aí você já tem controle de quanto que você está tomando de água por dia, tá bom? Por exemplo, essa garrafa, no caso aqui, já tem 2 litros, então você já sabe, se você tomar ela inteira no dia, você tem 2 litros, tá bom? No corpo daí que você já tomou, assim você não perde a noção de quanto se você está tomando, tá? Qual que é outra dica também para você estar se hidratando? Ó, tá se hidratando no caso não. Mas você pode perguntar, Murilo, mas essa história aí de eu tenho que tomar 2 litros por dia é verdadeira, é falsa? Gente, é falsa, tá? Esse daí de 2 litros por dia, essa mensagem não é real. A pessoa, na verdade, ela tem que ela varia muito de quanto que ela tem que tomar. Aproximadamente tem uma conta assim, ó, para fazer, ó. Você pega o seu peso, vou pegar o meu exemplo aqui, ó. 104 quilos vezes 35. O que é esse 35, Murilo? Esse 35 são 35 ml, tá? Que a gente tem aí, que eles falam que a gente tem que ter de água por peso corporal. Ou seja, eu tenho 104 quilos vezes 35 ml, tá? Dá 3 litros, 3,640. Ou seja, 3 litros e 640 mililitros. É isso aqui que é o recomendável que eu tenho para tomar por dia. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas pelo menos 2 litros por dia eu tomo, tá bom, gente? Eu sempre estou tentando aí. Fala, mãe, tem alguma coisa? Não. Não? Beleza. Vamos lá então, gente. Entenderam essa parte aqui? Tá? Se alguém não entendeu, pode estar colocando aí, tá bom? Eu peguei, apaguei tudo. Vamos lá, alimentação, tá bom, gente? Como que eu posso dar para alimentação, tá? É o seguinte, um alimento muito bom aí para você que tem complexo, um carboidrato complexo, é a batata doce, tá? Essa aqui, ó. Ou você pode colocar proteína junto com um carboidrato. Tá bom? Você pode aí estar fazendo isso.
Ela é um carboidrato complexo, ela é muito boa daí pra gente tá ingerindo, tá bom? Então, se a gente está ingerindo durante o nosso dia carboidrato complexo, esse nível de glicose não vai alterar tanto. E ele não alterando tanto, não fica essa oscilação. A gente tem prazer, né? A gente está animado, tudo, aí, buf, despenca. Pode ser que seja isso daí que está vindo da sua alimentação, tá bom? Vamos ver aqui. Carmela, oi Carmela, boa noite. Depois que eu não estou mais tomando café, graças a Deus, chá, durmo bem, graças a Deus, obrigado. Aí sim, Carmela. Vamos lá então. Outra coisa também, né, gente? O que tem que fazer? Diminuir. Eu apaguei as coisas aqui que tinha. Diminuir as escolhas, tá bom, gente? Diminuir essas escolhas, mas, nossa, Murilo, eu vou deixar de escolher as coisas? Não. A gente tem que deixar de escolher as coisas que não são tão importantes assim, tá? Porque às vezes a gente fica aí bitolado com as coisas que não são importantes, pensando e se desgastando à toa. Por exemplo, o filme que você fica aí matutando muito, pensando muito no filme que você vai assistir na Netflix, você fica escolhendo muitos canais aí, se tiver TV a cabo de televisão, você fica muito perdido. Então, tenta não ficar escolhendo sobre isso. Vai lá e coloca a primeira coisa que você vê, tá? Você vê, eu acho que eu vou gostar. Então fica naquilo, tá bom? O mesmo serve para escolha de roupa, o mesmo serve para quando você estiver, tipo, viajando fora em algum lugar. Lógico que quando você tá fora, assim, se você quiser tá ficando num lugar, num hotel, num lugar que você nunca viajou, você vai escolher a dedo, tá bom? Eu tô falando assim dessas coisas de rotina que você pode estar eliminando, tá? Às vezes você tá com pressa, você pega um almoço, o que eu quero na marmita, tá? E você tem outras coisas mais importantes para resolver. Pega o que tiver, tá bom? Então, essas coisas aí podem estar diminuindo aí o seu estresse e assim diminuindo, aumentando o seu nível de concentração, tá bom? Vamos lá. Também fazer o que, gente? Aqui, ó. Olhar o verde, tá? Olhar o que é verde na natureza. Como assim? Se você tem uma planta aí na sua casa, tá? Se tem alguma planta no lugar perto que você trabalha, você pode estar olhando o verde, tá bom? Por quê? Porque algumas pesquisas aí demonstram, tá? Elas mostram que a pessoa, quando você tá por 15 minutos, né, trabalhando, concentrado, fazendo alguma coisa, 1 minuto só que você começa a reparar e olhar no verde, você pode aí tá retomando o seu nível de concentração. Ainda não se sabe muito bem como que é esse nível aí, tá? Por que isso acontece? Dizem que é por causa da psicologia evolutiva. Quando você vê algo verde assim, você vê eu estou falando da nossa psicologia quando foi evoluindo, tá bom, gente? Isso aqui vai dar fruto, eu estou num lugar confortável, estou num lugar que eu vou poder plantar, vou poder colher, tá? Então, vai nessa linha, tá? Porém, não tem ainda certo o que pode estar fazendo, quais são os efeitos positivos sobre tudo isso, tá? Lá, Carmela falou, obrigado, que Deus abençoe você, parabéns, boa noite, legal. Obrigado, hein, Carmela? Boa noite para você também. Vamos lá, então. Então você pode estar fazendo isso, tá bom, gente? Colocar aí os exercícios físicos. O exercício físico não, o exercício físico é a nossa próxima dica. E você pode estar olhando aí para algo verde, né? Pode ser uma plantação que você tem, se você não tiver em casa, pode ser algum lugar que você consiga, sei lá, ver o prédio ou ver
da janela, tá? Então tenta tá fazendo isso aí também, tá bom? Aí você pega 15 minutos, tá? Passou os 15 minutos, você vai lá, olha pro verde durante 1 minuto. Outra dica também, que eu acabei de falar daí, são os exercícios físicos, tá bom, gente? Por quê? Porque eles oxigenam daí o cérebro, tá bom? Eles trazem oxigênio para o cérebro, isso daí pode estar trazendo mais concentração para você, tá? Qualquer exercício também, tá bom? Esse na concentração, os outros exercícios para o sono, tá? No caso, para ter sono, né? Para ansiedade, tem alguns outros tipos de exercícios que são mais específicos. Mas nesse caso aqui, para concentração, você pode fazer intenso, pode ser academia, pode ser qual que você quiser daí, tá? Vamos lá. E também fazer o quê? Esse daqui. Dar pausas na rotina, tá bom, gente? Dá sempre alguma pausa, tá? Ninguém é de ferro. Você pode estar parando, você pode aí estar durante o seu dia a dia. Você pega, tá a rotina muito frenética, tudo. Para durante 15 minutos ou até você pode parar durante meia hora, tá? É isso daí, você pega esse tempo, tá? Deixa eu escrever aqui também, ó. Entre 15 minutos ou meia hora, tá? E daí você pode estar fazendo isso daí, por quê? Por causa que daí você pode estar retomando essa concentração sua, tá? Isso daí é muito importante para a pessoa também, para ela não se estressar tanto, tá? Para ela ver que ela pode aí se reenergizar, tá? Durante isso daí, durante essa rotina. E ela pode fazer o quê? Ela pode fazer alguma coisa que seja relaxante para ela, que não tenha como ela ficar pensando, ficar se decidindo nela, se decidindo para ela. Pode assistir uma série, pode ouvir música, pode também, se ela quiser, meditar, tá? E é importante que ela tire um tempo para ela nisso daí, que ela fique assim conectada com ela mesma, tá? Isso daí é muito importante daí. E nesse tempo também, falando das séries, né? Nesse tempo que ela tá assistindo alguma série, tudo, é importante que ela não veja algum filme, alguma série, que ela tiver que pensar muito. Tem que ser algo mais, prefiro algo mais relaxante, tá? Algo mais que ela fique assim um pouco mais tranquila, que ela não tenha que pensar. Por exemplo, essas séries que a gente tem por aí, Todo Mundo Odeia o Chris, né, que a maioria do pessoal gosta, Chaves, Eu, a Patroa e as Crianças, tá? Por quê? Deu uma caída aqui no Facebook, gente. Não, cancela. Deu uma caída aqui no Facebook, tá bom, gente? E por que ela pode ser muito boa? Por causa que a gente já sabe o que vai acontecer, tá? A gente já sabe. Voltamos aqui pelo Facebook. Quem perdeu, eu tava falando assim, a gente sabe o que vai acontecer naquela série, né? A gente sabe o que é legal, a gente sabe o que vai se proceder em tudo aquilo ali. Então, é uma coisa assim que é bem confortável pra gente. Quando a gente sabe o que vai acontecer e ele se estabelece, né, o cérebro nosso ele tende a ficar mais confortável e gasta menos energia, tá? A gente tende a acreditar que é de terror, de suspense, alguma coisa assim, e alguma coisa também que a gente não conheça, tá? Então, isso daí é muito importante também a gente saber, porque às vezes isso daí pode ser a nossa diferença entre se desgastando mais mentalmente e relaxando, tá? Às vezes a gente não conseguindo relaxar, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até mais. Lá, eu estou fazendo bem minha caminhada, só tenho que agradecer a Deus. Que bom, hein, Carmela? Que bom.
Tchau, gente. Tchau, Carmélia. Boa noite.